Os resultados da rodada abriram caminho para o Botafogo disparar na liderança se conseguir vencer o Bahia hoje, né? E o Vitória, meu irmão, chegou num ponto que não pode mais dar espaço para erros. Tem uma pedreira hoje no Barradão. Palmeiras e Vasco tem jogos-chave. Vamos ver quem leva melhor nesses jogos agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol, criei esse canal para trocar essa ideia com você, espero que você queira trocar essa ideia comigo, então, meu irmão, é só se inscrever aqui, trocar essa ideia comigo aí, deixar a sua curtida nesse vídeo pra gente avançar muito aí no YouTube e botar aí cada vez mais gente no nosso canal para trocar ideia com a gente, tá? Quinta rodada da Série A, começou ontem, sabadão. Tivemos 3 jogos e 3 empates, né? Hoje nós teremos mais 4 jogos, que é o que vai encerrar a rodada por um tempo, né? Tivemos 3 jogos adiados, né? Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Inter e Juventude e Atlético Goianiense, né? Por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Quem puder ajudar, tem uma rapaziada fazendo um trabalho legal, coletando doações de alimentos e tal, roupas, que tá realmente uma situação assim, calamitosa, né? Então vai aí minha força, meu abraço para todo mundo que está passando por dificuldades. Estou ajudando como eu posso. Quem puder ajudar também é interessante, né? Porque tem muita gente precisando e animais também, né? Os amantes dos animais aí como eu podem ajudar também pessoas e animais, né? Então esses 3 jogos foram adiados. Então a gente vai falar só sobre esses 4 jogos que restaram. Vamos começar aí com Atlético Paranaense e Vasco, jogo às 16 horas, né? E a gente sabe que esse time do Atlético Paranaense começou muito bem sob o comando do Cuca, né? Teve várias sequências de vitórias, o Cuca começou muito bem, mas o Atlético, depois que entrou no Brasileiro, começou a oscilar, né? Tanto aqui como na Copa do Brasil, vem de 2 partidas sem vencer, né? E a última partida deixou uma cicatriz, né? Tomou uma virada pro Ipiranga na Copa do Brasil, no finalzinho. Mas como mandante, esse time do Atlético está invicto há mais de 9 meses, meu irmão. Então, assim, é um time muito forte e o jogo hoje é na Liga Arena, na Arena da Baixada. E o Atlético tenta voltar a vencer para renovar as coisas ali no clube, né? O Atlético, como eu falei, vem de um jogo muito estranho na Copa do Brasil, né? Perdeu para o Ipiranga jogando fora de casa. O Ipiranga fez 2 gols ali no final da partida. O Cuca ficou revoltado com esse mole que o Atlético deu. E hoje não pode mais dar mole nenhum, porque tem um Vasco e um Vasco em crise, um Vasco sedento, meu irmão, por pontos nesse campeonato. O Vasco já está entrando numa espiral ruim de novo. Vem de uma goleada absurda, né? Tomou uma goleada do Criciúma jogando dentro de São Januário. Depois conseguiu um empate com o Fortaleza na Copa do Brasil, mas o Vasco, depois dessa goleada, demitiu seu treinador Ramon Dias, né, com apenas 4 rodadas do Brasileiro, e ainda não encontrou um técnico substituto. Então, Rafael Paiva, o interino do Vasco, vai comandar o time hoje nesse jogo na Arena da Baixada, né, na Liga Arena. E ele que tá tentando mudar o esquema do time, né? Parece que, segundo aí notícias do Globoesporte.com, ele treinou num 5-3-2, né? Vai meter 3 zagueiros ali, né? Botando o Sforza no lugar do Ryan. É a mudança que ele faz em relação ao time que enfrentou o Fortaleza, né? Então, o Vasco iria com o time Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, ou o Sforza, né? Matheus Carvalho, Galdamez, Rossi, David e o Verrete, né? Seria esse o time titular do Vasco para tentar uma pontuação ali na Arena da Baixada, que o Vasco não tem um bom retrospecto, né? Como eu vou falar aqui agora, são 44 jogos na história entre os dois na Série A. O Furacão venceu 15, o Vasco venceu 17, leva vantagem no cômputo geral com mais 12 empates. Mas, meu irmão, a última vez que o Vasco venceu o Atlético em qualquer competição, tá? Porque se forem brasileiros, volta mais ainda. Mas a última vez que o Vasco venceu o Atlético em Curitiba foi em 2007 pela Sul-Americana, né? Então, fazem muitos anos, né? Quase 20 anos aí, daqui a pouco vai fazer 20 anos, tem 17 anos que o Vasco não vence o Atlético na Arena da Baixada. E a gente sabe que esse time do Atlético muda, né? Com o apoio da sua torcida, jogando dentro do seu estádio, é um time que sabe usar muito bem a velocidade do gramado, é um time que muda mesmo dentro de campo, é muito forte o Atlético dentro de casa. Tem um time melhor que o do Vasco, tá numa fase melhor, apesar de não estar na melhor fase, tá numa fase melhor que o Vasco e tá numa crise sem fim. E para mim o Atlético é bastante favorito, vou dar 4 raios pro Furacão e só 1 raio pro Vasco.
Vitória e São Paulo também jogam às 16 horas. E, meu irmão, o Vitória não tem mais a menor condição de perder ponto dentro de casa, né? O Vitória que perdeu para o Palmeiras, empatou com o Bahia, faz o seu terceiro jogo em casa. E a gente sabe que o Barradão é a grande arma do Vitória. Foi onde ele chegou até a Série A, né? Com resultados na Série C e na Série B. O título da Série B foi muito ganho, né? Com jogos dentro do Barradão. E o Vitória tem que virar essa chave hoje, né? A gente sabe que o Léo Condé tá com muitos problemas para montar esse time do Vitória, né? O Camutanga, que tinha voltado de lesão contra o Botafogo, já deixou o gramado no intervalo com dores no joelho, né? Então tá fora do jogo hoje de novo. Ele é um grande desfalque. E ainda tem a rapaziada que já tá desfalcando há um tempo, né? O Yuri Castilho, um desfalque de peso, Rodrigo Andrade, o Everaldo, que ainda nem jogou a Série A, o Felipe Vieira e o Raul Cáceres, né? Então esses que estão há mais tempo no DM também seguem fora para a partida de hoje. E por conta disso, Léo Condé deve manter mais ou menos ali a estrutura que enfrentou o Botafogo, né? Ele tentou jogar contra o Botafogo com 3 zagueiros e, cara, deu muito certo ali no primeiro tempo, né? Quem assistiu o jogo, o Vitória foi melhor que o Botafogo em alguns momentos do primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar ali no primeiro tempo. Então o Léo Condé gostou do que viu e deve manter a escalação, né? Uma possível escalação seria com Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Vini, Wagner Leonardo. O Zeca fazendo esse zagueiro pela direita, né? William Oliveira, Dudu, que tá de volta. Jean Mota, que não foi tão bem contra o Botafogo, pode perder essa vaga pro Leonaldi. E o PK. Aí viria com Mateuzinho, William Lepo e Alejandro, né? Luiz Adriano correndo por fora aí, mas o Alejandro deve ser mantido no comando do ataque, né? O São Paulo, rapaziada, tá tentando se recuperar aí na temporada. Trouxe um novo treinador, o Zubeldia. Zubeldia que poupou os jogadores na Copa do Brasil, venceu inclusive o Águia lá em Marabá na quinta-feira pela Copa do Brasil com as reservas, e agora ele vai escalar os titulares contra esse time do Vitória, tá? Então o Zubeldia entraria com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, também 3 zagueiros, Igor Vinícius, Alisson, Bobadilha, Luciano, Michel Araújo, André Silva e o Caleri, ainda sem Lucas e Rames Rodrigues, desfalques de peso. Esse time do São Paulo, cara, é um time que tá muito novo ainda, né? O técnico tá fazendo testes, tá vendo como é que a rapaziada se encaixa. O São Paulo tentando sair de uma crise técnica, né? Além da tática, os jogadores não estavam tecnicamente bem. E a gente sabe que jogar no Barradão é muito difícil, né? O retrospecto entre esses dois clubes aponta 38 jogos na Série A. O Vitória venceu 7 e o São Paulo venceu 27, meu irmão, com mais 4 empates. Então, assim, o São Paulo, meu irmão, leva uma vantagem absurda para cima do Vitória em jogos de Série A. Mas, meu irmão, como eu falei, o Vitória ainda não venceu, vem muito pressionado para conseguir esses primeiros 3 pontos em uma partida, né? E dentro de casa é onde o Vitória vai fazer o seu campeonato, né? Da Série A, que hoje já está se mostrando, meu irmão, um campeonato pela permanência, né? Vamos falar da realidade. Lá antes de começar, eu apontava o Vitória, de repente, conseguindo ali uma vaga de Sul-Americana e tudo mais. Isso pode até acontecer lá no final do campeonato, mas agora a realidade do Vitória é brigar pela permanência e pontuar o quanto antes, né? O time tem capacidade de fazer mais, mas não está entregando. Então, é realmente focar em pontuar o máximo possível. O São Paulo também não está bem, tá? Tem só 4 pontos em 4 jogos, não fez um bom começo e também precisa de pontos, tá? Então vai ser um jogo duro lá e cá, mas o Vitória jogando dentro de casa ainda é meu favorito para vencer esse jogo. Então vou dar 3 raios pro Vitória, 2 raios pro São Paulo. Não se esquece, se você for a algum jogo hoje da Série A, filma a festa da sua torcida, posta lá no seu Instagram, nos seus stories, né? E me marca para eu poder repostar todo mundo. Ou me menciona, né? Se você não quiser me marcar, me menciona, que eu só quero mesmo repostar os stories de todas as torcidas pelo Brasil. Se você for lá no meu Instagram agora, tem vários stories de várias torcidas que me marcaram ontem, nos jogos de ontem, né? E hoje a gente vai ter Botafogo e Bahia no Newton Santos às 16h30. E esse jogo aqui, meu irmão, vai atrair a atenção de muita gente, tá? É um jogo que, meu irmão, vale a possibilidade do Botafogo disparar de vez na liderança, né? O Botafogo que ainda é líder, mesmo com os jogos de ontem. Geral empatou, né? O Galo empatou, Fluminense, Flamengo, Bragantino, Corinthians, Fortaleza. Todo mundo empatou ontem. Então hoje esse é o jogo
que pode consolidar a liderança do Botafogo no campeonato. O Botafogo está empatado em número de pontos com o Atlético e pode disparar aí, meter 12 pontos na tabela e 3 pontos à frente do segundo colocado, né? Então, o Arthur Jorge, ele que tem feito um excelente momento, um excelente início pelo Botafogo, né? O Botafogo está aí com várias vitórias consecutivas, acho que são 5 vitórias ou 6 consecutivas. E ele tem feito uma rotação nos jogadores, né? Para deixar geral ali em condição de jogo, para deixar todo mundo com a técnica afiada. Os jogadores têm correspondido a essa ideia de rotação. Então, ele deve poupar alguns jogadores hoje, mesmo com desfalques, né? Os desfalques já conhecidos, né? De longa data, né? O Pablo, zagueiro, que chegou aí, ainda nem estreou, jogou um jogo, né? Eu acho. O Marçal tá fora há um tempo. Rafael tá fora desde o ano passado. Tietê, que se machucou. Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Então, a provável escalação do Botafogo viria com John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo, a linha de zaga já conhecida, né? Danilo Barbosa, Marlon Freitas, e aí talvez ele poupe Luiz Henrique que não foi poupado contra o Vitória. Pode ser que comece no banco hoje, dando vaga ao Savarino, Jefinho como titular, e aí o Romero pode entrar no lugar do Eduardo, com o Júnior Santos ali no comando do ataque, tá? Então o Botafogo aí tentando vencer esse time do Bahia. Cara, esse time do Bahia que mudou de patamar, né? Fez um excelente jogo contra o Grêmio na última rodada, né? Conseguiu vencer o Grêmio. O Bahia tá ali na beira do G4. Se vencer o Botafogo fora de casa, meu irmão, aí dá um salto absurdo, né? A gente sabe que é muito difícil enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Ano passado o Bahia acabou perdendo, mas fez um bom jogo, né? Mesmo o placar tendo sido adverso, né? Foi 2 ou 3-0 para o Botafogo, mas o Bahia fez um bom começo de jogo, né? Teve oportunidade de fazer o gol e vem hoje para tentar manter esse campeonato bom que tem feito, esse início de campeonato bom. Mas o empate para o Bahia seria já um excelente resultado, pensando lá na frente em classificação para competições internacionais, né? Então Rogério Ceni não tem desfalques importantes para o jogo de hoje e vai tentar vencer com toda certeza. Retrospecto entre os dois clubes apontam 42 jogos, 14 vitórias do Botafogo, 15 do Bahia e mais 13 empates. Mas hoje, cara, o Botafogo embalado do jeito que tá, voltando a jogar um futebol de alto nível, muita confiança, jogadores bem, né, jogadores saudáveis, com a técnica em dia. Esse time do Botafogo é favorito, não será um jogo fácil, o Bahia tem condições de vencer, é um jogo que, se você aposta, eu não apostaria nesse jogo, mas o Botafogo tem aí a capacidade de vencer. Para mim é favorito com 3 reais contra 2 do Bahia. E para encerrar o dia teremos Cuiabá e Palmeiras, jogo às 18h30. Cara, o Cuiabá você já sabe, né? Você que acompanha aqui o torcedorismo já sabe. Faz um início de campeonato tenebroso, perdeu todos os jogos que fez, é o pior time do campeonato, tanto na tabela quanto dentro de campo, tá em crise, diretoria fazendo besteira, Daverson sendo afastado, técnico interino que se demitiu, né, o Luiz Fernando se demitiu de auxiliar fixo, ele que era o técnico interino do Cuiabá, e o Cuiabá finalmente anunciou o novo treinador, Petit, né, português Petit, quem é das antigas aí lembra dele jogando na seleção de Portugal, vai ser o treinador do Cuiabá, ainda não vai treinar hoje, mas será o treinador do Cuiabá para as próximas partidas. O Cuiabá que está 6 jogos sem vencer na temporada, perdeu na Copa do Brasil pro Goiás, né? Então, assim, tem 12 gols sofridos nesses 6 jogos e só 1 marcado. Então, assim, crise absurda, técnica, tática, política, tudo que você pode ter de nome aí no futebol, o Cuiabá tá em crise. Já o Palmeiras, cara, tem tido uma certa dificuldade dentro de campo, né? Ainda não encaixou 100% na temporada, jogou mal contra o Botafogo na Copa do Brasil, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, e conseguiu vencer com um gol no último lance do Estevão, tá? É assim, último do último lance, que o juiz deu 1 minuto a mais e o Palmeiras conseguiu fazer o gol no finalzinho. Então, assim, não é aquele Palmeiras ainda soberano que meu irmão bate e ganha. Não vence há 3 jogos no Brasileirão, tá? Tem só 5 pontos em 4 jogos, faz um início ruim. Então, o Palmeiras precisando desesperadamente pontuar, fazer 3 pontos. O Abel deve mandar a campo seus melhores jogadores, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, linha de zaga padrão. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Luiz Guilherme no meio campo. Estevão já ganhou titularidade, Hendrick e o Flaco Lopes no comando do ataque. Cara, retrospecto entre os dois na Série A, são 6 jogos disputados, o Palmeiras venceu 4, o Cuiabá venceu 1 e tivemos ainda um empate. Cara, não vejo a menor condição, né, antes do jogo, tá? Apontando isso, antes do jogo, quando a bola rola é outra história, né? Mas análise
fria antes do jogo, cara, não vejo outro resultado que não vitória do Palmeiras aqui, né? Me surpreenderia muito se o Cuiabá vencesse. Um empate eu acho possível, mas Palmeiras para mim é o maior favorito da rodada. Vou dar o Cometa para esse time do Palmeiras. Só recebe o Cometa um time na rodada e é o maior favorito. Então, comenta aqui os seus favoritos também. Se inscreve no canal porque amanhã tem o Prisma da rodada contando tudo o que aconteceu nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Então se inscreve, deixa a sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou.